Hello, meu friend, minha friend, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Pessoal, hoje a gente vai começar um novo tema, vamos ver um novo sistema. A gente vai falar um pouquinho sobre excreção. Também vamos falar um pouquinho sobre homeotermia. Pessoal, uma coisa que a gente tem que pensar. Vamos falar sobre excreção, mas principalmente a gente vai trabalhar agora com o sistema urinário. Por quê? Por que que eu chamo de sistema urinário? Por que que eu não posso chamar de sistema excretor? Gente, um sistema excretor é um sistema que tira, que coloca coisas para fora do nosso corpo. Então, dessa maneira, eu posso pensar no sistema respiratório como um tipo de sistema excretor. A todo momento ele está excretando gás carbônico. Eu posso pensar, deixa eu ver, hum, posso pensar nas minhas glândulas sudoríparas, que liberam, que excretam o suor, como um sistema excretor. Então, eu tenho que afunilar e tratar certinho, pessoal, tá? Tem que falar certinho. Então, estou falando sobre o sistema urinário. O sistema urinário ele vai realizar a excreção. Do que o sistema urinário realiza excreção? Dos tão conhecidos resíduos ou excretas nitrogenadas. Já falei 500 vezes disso, 1 milhão de vezes quase. Falava bastante nas aulas que a gente via os grupos de animais, tá? Então a gente tem que ter noção, pessoal, que os rins no nosso corpo, eles vão trabalhar para manter a homeostase, tá bom? Ah, professor, o que que é homeostase? Homeostase é o equilíbrio dinâmico do nosso corpo. Então, o nosso corpo se mantém em equilíbrio. E os rins, eles atuam ferozmente nisso. Por exemplo, o que que acontece com você quando você toma muita água? Tipo, pensa, você tomou muita água. Sei lá, uns 4 litros num dia. Você vai reparar que você vai um monte no banheiro. Quem que está fazendo você ir no banheiro toda hora? Seus rins. Se você tomou 4 litros de água num dia, não tem espaço para 4 litros a mais, porque essa água ela vai ser absorvida toda ali no seu intestino grosso, vai ser jogada para o sangue. Não tem espaço na sua corrente sanguínea para 4 litros a mais. Então, o que que seu rim vai fazer para manter o equilíbrio dinâmico do seu corpo? Ele vai eliminar 4 litros de água, tá? E sempre funciona dessa maneira. Sem contar também, isso, pessoal, pensando apenas na água. Se eu for pensar nas excretas nitrogenadas, o rim também vai estar auxiliando, o rim também vai auxiliar no controle da pressão, tá? Então, os rins, eles ajudam em muita coisa. E você aí, em pensamentos muito loucos de vender seu rim para ganhar uma graninha. E, além de tudo, os rins, eles vão controlar a concentração ácido-base do nosso sangue. Então, se o nosso sangue está muito ácido ou se o nosso sangue está muito básico, o rim ele vai lá e corrige isso, tá? No caso, vamos pensar numa pessoa com caso de acidose. Acidose é uma pessoa que está com o seu sangue muito ácido, o pH do sangue diminuiu bastante. E o bastante que eu digo, pessoal, para o sangue é bem pouco, tá? Não é muito não, não caiu, o pH do sangue varia entre 7,2 e 7,4. Quando a gente fala em acidose, eu não estou falando num pH de 2, tá? Pelo amor de Deus, a gente está indo muito, pode ser, a gente está indo para extremos, tá? 7, posso falar assim, um sangue com 7,2, 7,1 sangue, ele já posso falar que ele está já está em acidose, tá bom? E como que o rim ele vai corrigir essa acidose?
produzindo uma urina mais ácida. Se for um caso de alcalose, onde o sangue está muito alcalino, ele vai produzir uma urina mais básica, uma urina mais alcalina, tá? O nosso metabolismo, já falei de metabolismo para vocês, acho que umas 589 vezes. E quando a gente pensa no nosso metabolismo, galera, nosso metabolismo celular, ele vai trabalhar principalmente para nos dar energia, fazer a nossa célula funcionar. No meio de todo esse processo, ele vai acabar gerando alguns compostos nitrogenados. No nosso caso, principalmente em grandes quantidades, ele vai produzir e liberar o quê? Ele vai liberar amônia, tá? Mas o nosso corpo, ele converte lá no nosso fígado, ele converte essa amônia em ureia. Mas vamos falar um pouquinho dos 3 tipos de excretas que existem, os 3 tipos de excretas nitrogenadas. Será a amônia, a ureia e o ácido úrico. A amônia, pessoal, é o que o nosso corpo produz, tá bom? É o que o indivíduo produz. Então, para a gente produzir amônia, a gente tem pouco trabalho metabólico, a gente gasta pouca energia, tá? Só que para a gente poder jogar essa amônia fora, para a gente poder excretar essa amônia, a gente vai gastar muita água. Por quê? Porque a amônia é um composto extremamente tóxico, tá? Então, para um animal excretar amônia, ele precisa de muita água disponível. Acaba que quem excreta amônia são principalmente os animais aquáticos, tá bom? Chamados de amoniotélicos. Quem excreta ureia precisa de menos água para diluir ela. Por quê? Porque ela não é tão tóxica quanto a amônia. Então, animais terrestres que vivem em ambientes que têm uma quantidade relativamente ok de água, como nós, como os anfíbios. E por último, o ácido úrico, que praticamente não é insolúvel em água. Então, o indivíduo que excreta ácido úrico, ele não perde tanta água, ele perde pouquíssima água, tá? E vai ser utilizado principalmente por animais que não podem perder água. Répteis e aves excretam ácido úrico também, mas o motivo é o ovo. O ácido úrico produzido pelo embrião dentro do ovo vai ficar lá com ele até ele sair. Se fosse ureia, se fosse amônia, a gente teria níveis muito altos desses compostos tóxicos lá dentro e poderia inativar o embrião. No caso do ácido úrico, ele é praticamente não é tóxico, então é de boa para o animal ficar produzindo isso e esse negócio ficar dentro do ovo, tá bom? E aqui a gente tem o nosso sistema urinário, pessoal. O que compõe esse sistema urinário? O que forma este sistema tão importante para a nossa vida? Nós teremos 2 rins, rim direito, rim esquerdo, localizados um pouquinho mais para as nossas costas, uma parte mais posterior. Desses 2 rins partirão 2 ureteres. Esses ureteres levarão à bexiga urinária e a bexiga urinária vai se abrir para a uretra. E a uretra libera tudo para o ambiente. Homens e mulheres têm tudo isso igual, com exceção da uretra. Por quê? A uretra feminina ela é exclusiva para o sistema urinário, tá? Então só passa urina por ela. A uretra masculina não. A uretra masculina é compartilhada com o sistema reprodutor. Então, como ela passa por todo o pênis, ela vai ter que ser bem maior do que a uretra feminina. A uretra feminina ela é bem pequenininha. E aqui é uma imagem como se eu passasse uma faca num rim e visse ele de lado, tá? Que eu vejo algumas partes do rim, córtex, a medula aqui no meio, os cálices renais, tá?
partes muito importantes que vão coletar a urina. Só que, do mesmo jeito que eu falo de respiração, eu tenho que falar e lembrar dos alvéolos pulmonares, quando eu falo de excreção e eu falo de urina, eu tenho que lembrar dos néfrons, tá? Bom, pessoal, tá tudo escrito aqui já, depois vocês quiserem ler, vocês leem. Aqui eu tenho um néfron. Olha só, como se eu tivesse o rim, pegasse um pedacinho do rim e desse um zoom enorme. Isso aqui, pessoal, é o néfron. O néfron é a estrutura básica do rim, tá bom? É a estrutura básica. É a estrutura mais... Não simples não, mas é o que dá a base para toda a filtração da urina, do sangue, tudo bem? Como que funciona esse néfron? Vai chegar nele algumas arteríolas bem pequenininhas, tá? Essas arteríolas, pessoal, vão estar envolvidas pela cápsula de Bowman, numa parte que se chama glomérulo. Aqui a pressão ela é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, mas tão grande, que o líquido do sangue, ele sai do vaso sanguíneo, tá? Junto com esse líquido tem o quê? É o plasma, pessoal. O que eu tenho ali no plasma? Eu tenho glicose, tenho proteínas, eu tenho hormônios, tenho aminoácidos e tenho também as excretas nitrogenadas, no nosso caso, a ureia. Então, tudo isso, pessoal, é retirado do sangue, tá? Todo esse plasma. Esse plasma ele vai começar a fazer esse caminho bem sinuoso aqui, passando pelo túbulo contorcido proximal. Vai passar depois pela alça de Henle e, por último, pelo túbulo contorcido distal. Meu, por que que tem que acontecer todo esse caminho? Vamos entender um negócio. O sangue ele é filtrado para que as impurezas sejam retiradas dele e para a gente elimine tudo isso em forma de urina. Só que aqui, pessoal, saiu junto com o líquido, com a parte líquida do meu sangue, saiu também um monte de coisa boa, coisa que eu não posso ficar perdendo. Então, o que que acontece? Pelo túbulo contorcido proximal, pelo túbulo contorcido distal, vai ter uma reabsorção altíssima, altíssima, principalmente de água, tá? A gente, pessoal, costuma filtrar por dia 180 litros de sangue. Você urina quantos por dia? 2 litros, talvez? Depende de quanto você toma água, 2, 3 litros. Por quê que você filtra? Para onde que vai essa diferença, então, se eu filtro 180 litros? Tudo, pessoal, tudo não, mas grande, a maior parte será reabsorvida nessa região. Então, essa água, ó, vocês veem que tem vários vasos passando aqui do lado? Esses vasos, eles vão pegar a água de volta para eles. E não só a água, as proteínas que estavam lá, a glicose, os aminoácidos, os hormônios, todos eles voltarão para a corrente sanguínea. O que que vai restar aqui? O que vai restar será principalmente ureia e um pouquinho de água para poder diluir ela. Essa mistura de ureia e água é dirigida até o quê? Opa, errei aqui. Essa mistura é dirigida até o ducto coletor. Esse ducto vai cair aqui, ó, numa pirâmide renal, num cálice renal, levando tudo para os ureteres. Isso eu não vou falar. E, pessoal, é bem simples quando a gente fala de sistema urinário, tá? É bem simples. O que que a gente precisa saber? A gente precisa saber a ação de alguns hormônios em cima dele. Mas não é algo que eu vou discutir com vocês hoje, a ação hormonal, tá? Vou discutir essa ação de hormônio com vocês numa aula própria e específica de hormônios. Agora eu vou falar para vocês, relembrar um pouquinho do controle da temperatura corporal, tá? Quais animais conseguem controlar a sua temperatura corporal? Aves e mamíferos, apenas. Os outros não têm essa capacidade.
cobras, peixes, répteis. Então, eu chamo quem varia sua temperatura de animais pecilotermos, ou também ectotermos. Os animais que não variam a temperatura corporal, ou seja, que mantêm a temperatura corporal constante, eu vou chamar eles de homeotermos, ou até mesmo endotermos, também está correto. E a gente tem que entender como funciona isso. Como que a gente consegue manter a nossa temperatura? Quando nós estamos lá produzindo ATP, por consequência, automaticamente nós geramos calor, tá? Então, automaticamente, não tem o que fazer, não tem para onde correr, a gente vai gerar calor. E quando a gente, por exemplo, vamos pensar nós em um ambiente muito frio, a gente vai ter que aumentar essa produção de calor e vamos ativar alguns mecanismos que vão fazer a gente perder menos calor. Então, a gente aumenta a produção dele e ativa umas coisas para a gente perder menos. Em um ambiente muito quente, vamos diminuir a geração de calor e ativar alguns mecanismos para dissipar esse calor, tá? E, por exemplo, a gordura que a gente tem sobre a pele, ela vai atuar perfeitamente como isolante térmico, assim, pessoal. Perfeitamente, perfeitamente, tá? Ah, quer dizer que quem tem mais gordura sente menos frio? Pelo amor de Deus, não. Nós temos 3 camadas na nossa pele. Os receptores térmicos ficam na segunda camada. A gordura fica só embaixo. Então, independentemente de quanto gordura a pessoa tiver, os receptores térmicos estão em cima, eles estão em contato com o frio antes de gordura, tá? Então, essa história que quem tem mais gordura sente menos frio é fake. Ó, algumas adaptações ao frio, pessoal. Se recolher, né? Acho que essa é meio intuitiva, né? Tá ventando, você faz o quê? Vento frio, fecha a janela, tá? Põe uma blusa. E as arteríolas que estão chegando na nossa pele, aqui em cima, elas vão se contrair, ou seja, elas vão ficar menorzinhas. Desse jeito, chega menos sangue na nossa pele e boa parte do calor do nosso corpo é transportado pelo sangue. Então, como chega menos sangue na nossa pele, é menos sangue que faz troca de calor com o ambiente. Então, logo, a gente perde menos calor e consegue manter melhor a nossa temperatura. Temos a contração dos músculos eretores dos pelos, em caso de aves, das penas também, tá? Hoje em dia, isso não tem mais tanta função na gente. Tinha mais uma função muito maior antigamente, quando nós tínhamos muito mais pelos. A gente fala que esse é um órgão vestigial da nossa evolução. Você já ficou com frio, ficou tremendo de frio? Por que você treme? Para o seu músculo ficar contraindo, ele precisa de energia. E quando ele gera energia, é gerado calor. E a gente também vai ter a produção de alguns hormônios que vão acelerar bastante o nosso metabolismo, como cortisol, adrenalina, alguns hormônios da tireoide. Para o calor, nós também teremos algumas adaptações. Por exemplo, os cachorros, pessoal, eles vão perder muito calor pela respiração, tá? Já por conta do quê? Por conta de uma dificuldade na produção de suor, tá? Nós conseguimos eliminar bastante disso com o suor. Quando a gente está com muito calor, em vez das nossas arteríolas ficarem pequenininhas, tem uma dilatação delas. Então, chega muito mais sangue na nossa pele. Para quê? Fazer trocas com o ambiente. Uma vez que ele fez trocas com o ambiente, ajuda a diminuir a minha temperatura, dissipa mais calor. A evaporação do meu suor
também ajuda a diminuir a energia, aqui não, né? Ajuda a diminuir o calor. E, por exemplo, o aumento de um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, ele vai fazer os nossos rins reabsorverem mais e mais e mais e mais água, fazendo com que a gente urine menos. Só que nós ainda precisamos eliminar essa água. Então, essa água que a gente não está eliminando na urina, a gente vai eliminar pelo suor. Suando mais, a gente fica mais fresquinho. Então, por hoje foi isso, galerinha. Até a próxima aula. Se cuidem. Beijo no coração de todos vocês.